Seja muito bem-vinda, eu sou a Andréa Moreira, especialista em mudança de hábitos, e eu desenvolvi uma metodologia de vida, uma forma de você não só alcançar a felicidade, mas também ter leveza na sua vida, né? E por que eu resolvi criar essa metodologia? Porque esse tipo de conhecimento que eu estou trazendo é algo que muita gente ainda não tem consciência. Por mais que a gente esteja num ambiente onde tem muita informação, onde é possível saber muita coisa, tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que está vivendo o que a gente chama de Matrix, que é aquele ambiente onde as pessoas acham que a vida é assim mesmo. Eu tenho que eu tenho que aguentar isso, eu tenho que suportar do jeito que é. Ou eu não vejo saída, eu não vejo uma alternativa para os meus problemas, eu não consigo ser a pessoa que eu quero ser. Então, a solução que eu trago existe um caminho, na verdade, não apenas um caminho, vários caminhos, e eu queria que você entendesse que aquilo que você não tem só falta o conhecimento aplicado, ou seja, se você não tem algo, se realmente a tua vida está faltando algum aspecto, algum elemento, você tem o poder de mudar isso com conhecimento. Mas, lógico, só saber não ajuda você a chegar onde você quer. E você tem que aplicar o conhecimento. E hoje eu tive um feedback muito legal de uma das alunas que está no meu curso do Mente Magra Sempre, do Prosperidade e Abundância, e ela falou exatamente isso, que ela está conseguindo, apesar dela já estar na jornada comigo já há alguns meses, eu acredito que por volta de 9 meses, ela está ainda descobrindo muitas coisas, e realmente é uma caminhada, uma jornada, e isso não tem fim. E o legal é que, como quem é meu aluno, né, a gente conversa, a gente debate, e é muito legal ver o desenvolvimento. E tem muita gente que entra em alguns processos, mas para no meio do caminho, desiste. Por quê? Porque dói, porque não é fácil você encarar os seus medos, as suas crenças. Então é importante que você entenda. Ah, tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês que eu esqueci, só um pouquinho. Ai, a pessoa começa a fazer e esquece o negócio. Então, vamos lá. O que acontece? Eu vou explicar o que acontece na nossa mente e que às vezes é tão difícil a gente mudar e a gente fica com medo e fica insegura. Quem está me acompanhando há algum tempo sabe que eu plantei. Isso aqui é um pé de feijão, tá? Acho que está ficando seco porque acho que agora é outono. Eu não sou especialista, me corrijam quem é especialista. Mas o que acontece? Eu nunca tive a habilidade de plantar nada na vida, certo? Esse feijão ele foi plantado dia 27 de janeiro de 2021, ou seja, 3 meses, né? Praticamente. 4 meses vai fazer. Não, já fez, 4 meses. Tudo que eu plantava morria. Então, eu tinha a crença de que eu não era capaz de manter uma planta viva, certo? O que eu fiz? Eu plantei para poder criar uma nova habilidade e entender o processo que exigia dedicação, exigia que eu olhasse para o que eu estava fazendo, que eu tivesse uma vontade. Lembra que eu falei ontem da vontade? Vontade que isso funcionasse. Mas só a vontade não adianta, né? Eu preciso ter o cuidado, eu preciso ter a consistência. Então, na aula de hoje, eu vou dar exemplos práticos para você juntar os dois conhecimentos das duas primeiras aulas que eu fiz. E também já vou dar exercício também, para você começar a sentir essa felicidade que eu tenho como proposta nessa jornada. Então, o que acontece? Depois de 4 meses cuidando dessa plantinha, hoje eu já mudei a minha crença de que eu sou capaz, sim, de cuidar de uma planta, que eu consigo, sim, fazer com que ela viva, que eu consigo fazer com que ela se desenvolva. Se eu cuidar, se eu tiver consistência, se eu tiver constância, se eu não desistir dela, porque o que acontecia antes, quando eu não conseguia manter nada vivo? Porque eu esquecia, não era o meu interesse
não era algo que eu botava foco. Tudo que a gente põe foco, a gente expande. Então, se eu não estou botando foco para cuidar isso, é lógico que não vai funcionar. Então, agora eu entendi. Então, eu já virei essa chave da crença. Ok. Agora, essa mesma planta, vamos fazer uma analogia com a nossa vida. Quando uma plantinha assim está bem no começo da vida dela, vamos supor que isso aqui fosse uma árvore, uma árvore de um pé de maçã, por exemplo. Se ela está novinha assim, é fácil tirar da terra, né? Se eu puxar com força aqui, vai sair da terra muito facilmente. Só que por quê? Porque ainda não criou a raiz tão forte ou igual uma árvore, que não só a raiz está bem enraizada, né, digamos assim, e está bem profunda na terra, existe um caule, ela é uma árvore robusta, ela tem peso. Agora imagina uma criança é uma plantinha novinha, é muito fácil moldar. Tanto é que o bonsai, né, que você vai moldando, você planta na terra, deixa crescer a árvorezinha e ela é limitada pelo espaço físico que ela vive. E aí você vai moldando, é assim que a gente molda uma pessoa. Com os ensinamentos, né, as coisas que ela aprende, molda essa pessoa. Então, se você vai crescendo e vai se desenvolvendo naquele ambiente, naquela terra, naquele lugar, você mais ou menos segue aquilo que você está experimentando, experienciando. Não sei se existe essa palavra. Acredito que sim. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você é mais velho, você pode mudar. Só que é muito mais difícil. Por quê? Porque você está com as suas raízes muito presas lá na profundidade. E aí, para você, imagina, eu aqui, Andréia, quero arrancar isso aqui, eu puxo aqui, vai sair. Vai sair a terra, vai sair, eu vou ver a raiz. Mas se eu for lá na rua e tentar tirar uma árvore do chão, eu não vou conseguir. Se eu tiver persistência, se eu tiver paciência, se todo dia eu for escavando um pouquinho da terra em volta dela, o que, que vai acontecer? Eu vou expondo essa árvore, essa raiz, e aí ao longo do tempo eu consigo sim, sozinha, tirar aquela árvore da terra, porque daí eu vou tirando o que sustenta ela ali, né, a terra, ela vai ficar exposta e um dia eu posso empurrar ela e ela vai cair e eu consigo mudar. Então é basicamente isso uma pessoa. As pessoas têm dificuldade de mudar porque elas estão muito enraizadas, então elas acham que não é possível mudar. Ah, é muito difícil. É difícil. Por isso que existe um treino, por isso que existe, eu preciso conhecer uma técnica ou uma metodologia. Então, vamos supor, eu estou tirando a árvore lá da terra, eu vou cavando, 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 é a minha técnica, digamos assim. Ou eu posso vir com um trator e arrancar também, dá também, funciona. Mas vamos supor que eu não vou fazer esse jeito mais, digamos, agressivo. Eu quero fazer a coisa com tranquilidade, no meu tempo, eu consigo mudar. Então é importante entender que quanto mais velho eu estou, não quer dizer que eu não possa mudar, vai demorar mais. Quanto mais crenças, que são as raízes, eu tiver, porque eu não vejo a crença, ela está embaixo da terra, eu não vejo a raiz, mais difícil vai ser. Mas quanto mais superficial tiver a raiz, mais fácil vai ser para arrancar. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Então, para a gente trabalhar essa jornada da felicidade, o que eu estou trazendo para você? O conhecimento, a técnica para você aplicar na sua vida, e aí falta a parte de você fazer, né? Você tem que pegar esses dois elementos e levar para o seu dia a dia. E então, o que eu quero hoje? Eu falei que a gente precisa tratar do nosso corpo, das nossas emoções, né? Da nossa mente, consciente, inconsciente, subconsciente, e então corpo, mente, emoções e energias. Hoje eu vou começar pelo corpo,
Por que que eu vou começar pelo corpo? Porque pensa bem, se eu quero ter uma vida incrível, quero ser feliz, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Estar bem comigo mesmo, tanto fisicamente, ou seja, ausência de doenças, como emocionalmente e mentalmente. Só que como tudo está interligado, tudo faz parte de uma mesma coisa, o que que acontece? Que tem que ficar claro para você. Se eu tô com as minhas emoções descontroladas, eu não tenho clareza para tomar decisões. Se eu estou doente fisicamente, eu não tenho como eu pensar a minha vida, não tenho como pensar os meus sonhos, porque eu não consigo me concentrar em outra coisa, porque se eu estou sentindo dor, se eu estou sentindo um desconforto. Então eu preciso entender que uma coisa afeta a outra. Por isso que a gente vai tentar cobrir tudo isso nessa jornada, para que você tenha o jogo completo. Só que a transformação real daquela raiz que está lá enterrada bem fundo, a gente não consegue trabalhar em 21 dias, porque são muitas camadas, é muita coisa que precisa aprofundar. E aí a gente vai trabalhar na mentoria lá de uma forma consistente que vai transformando a autoimagem que você tem de você, que vai atingindo, né, as nossas camadas da personalidade, porque a gente tem o coeficiente inteligência, que é o QI, a gente tem o QE, que é o coeficiente de emocional, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que me conhecer profundamente, eu tenho que entender as minhas emoções, eu tenho que saber os meus desejos, diferente de vontade, qual é a minha vontade, qual é o meu desejo, e eu tenho que construir o meu futuro através daquilo que eu realmente quero. O que eu vejo hoje à minha volta é muita gente querendo coisas, mas elas não sabem como chegar onde elas querem, e elas ficam em cima do muro e passam a vida toda vivendo em cima do muro e não conseguem ter realmente uma vivência rica, aceitam menos da vida e aguentam porque não sabem que existe um caminho. Então, pensa o seguinte, na vida, e aí se você estuda um pouquinho de história, você vai ver que sempre existiram pessoas que foram conselheiros, que foram, digamos assim, pessoas que ajudaram outras pessoas a chegar nos seus resultados. Então, nós tivemos filósofos, nós tivemos conselheiros, os índios eles têm lá o pajé, na política nós temos os ministros, que seriam os conselheiros. Toda pessoa de sucesso, toda pessoa realmente realizada, ela tem alguém que consegue ajudá-la a chegar onde ela quer. Por quê? Porque a gente tem pontos cegos. A gente não consegue viver nessa existência sem ter uma orientação. Por que que a igreja ela consegue tantos fiéis? Porque as pessoas precisam de uma palavra. Por que que tem muita gente fazendo terapia? Porque não está conseguindo lidar com essas dores. Por que que cresceu tanto essa questão de coaches, de psicanálise, de psiquiatras? Porque as pessoas estão vendo que elas precisam de alguém que ajude a ir para o próximo nível. Porque esse tipo de conhecimento tinha que ser sido feito lá na infância. Mas se a gente não sabe viver a vida e os nossos pais não souberam passar isso para a gente, é lógico que a gente também não vai saber passar isso para os nossos filhos se a gente tiver filhos. Porque se a gente não aprendeu, como que a gente vai conseguir passar isso? Você entende que tudo é uma bola de neve. Se os meus avós não tiveram conhecimento, os filhos deles, que são os meus pais, também não vão ter, eu não vou ter, os meus filhos não vão ter. Então, hoje você está aqui, hoje você tem o conhecimento. Então, a partir de agora, você tem uma responsabilidade dupla com você e também ser um exemplo, porque se você sabe e não faz, tudo tem uma causa e efeito, né? Mas você pode escolher não fazer e tá tudo bem. Mas vai saber a consequência disso. E aí vai só se perpetuar. Agora, se você sabe e faz, você já muda o ambiente que você está inserido. Então é muito legal saber disso, entender que
isso em si já muda, né? A forma como você se coloca na vida, no mundo. Para a gente ser feliz, existe um trabalho por trás. É lógico que a gente não nasceu simplesmente e segue um fluxo normal da vida e naturalmente você vai ser feliz. Não, porque se você não conhece as suas emoções, você não é quem você realmente é, o que, que você vai estar fazendo na vida? Vai estar agradando os outros, vai viver sempre abaixo do seu potencial, você está sempre com medo, sempre insegura, você não sabe que depende de você fazer a vida funcionar, então você vai. E é uma Maria vai com as outras. Você vai, né, seguir o que as pessoas falam. Então é importante entender que por isso existem tantos cursos hoje, tantas formas de você se desenvolver. E isso é muito rico, e isso é muito importante. Então, se você tem dificuldade na vida, faça algo que te dê o conhecimento que você precisa para você não ficar parada no tempo, parada na vida. Porque a nossa vida tem que ser em movimento o tempo todo. Quando você resiste, quanto mais você se fecha, quanto mais você fica preso na sua história, no seu passado, nas suas dores e fica revivendo isso. Isso foi uma coisa que a gente conversou lá no grupo hoje de manhã, a gente já teve essa conversa, de ficar sentindo uma coisa por anos. Imagina, uma pessoa sente uma dor por anos e não consegue ressignificar isso e não entendeu que aquela crença estava causando outros problemas. E aí afeta todo mundo, afeta a convivência com os filhos, com o marido, com os amigos, com quem for. Então, tudo que a gente faz vai ter reflexo. Então, é importante a gente olhar para a nossa vida da melhor maneira possível e organizar da melhor maneira possível com o que a gente tem, com o que a gente é. Cada passo que a gente dá e que a gente evolui, a gente vai querendo mais, vai conquistando mais. E isso tem que ser assim, rodando sempre. Porque se você para em algum aspecto da tua vida, você não consegue ter prosperidade, você não consegue ter abundância, porque você vai estar vibrando na escassez, a escassez de dinheiro, escassez de saúde, escassez de relacionamento. E a vida é para ser vivida plenamente, ricamente. Nós viemos para realmente viver uma vida abundante e próspera, mas o que a gente está vivendo? Vivendo com menos do que a gente é capaz de conquistar. Então, tem que entender o seguinte: a vida acontece a partir de mim, certo? Se eu sou o protagonista da minha história, eu que tenho que criar essa vida. Então, essa metodologia que eu criei é para você ser feliz, mas é para você organizar a sua vida. E hoje eu quero falar então sobre o corpo, os hábitos que você tem que ter com o seu corpo, porque você mora no seu corpo. Tem muita gente que acha que, eu moro numa casa. Não, é onde o seu corpo descansa, repousa, onde você convive com as pessoas, mas você, a sua essência, a sua alma mora no seu corpo. E sendo assim, você tem que cuidar do seu corpo. Então, você vai ver através do espelho. Vai na frente do espelho e olha a sua imagem refletida e veja, eu gosto de mim, eu gosto dessa imagem. Porque se você não gosta da sua imagem, se você não gosta da sua casa, talvez aí está o problema de você não cuidar dessa casa. Se você come muito errado, se você não dá para o teu corpo o que ele precisa, você não está cuidando de você e não está amando você. Então, se você não ama você, você não pode amar o outro, certo? Ah, não, eu amo meus filhos, eu faço tudo por eles, eles estão acima de tudo. Aí está o problema. Ah, eu tenho amor pelo meu namorado, meu marido, ele está acima de tudo. Tá o problema. Por quê? Porque se você não se ama, você não ama o outro. Se você está tentando agradar o outro, você está querendo ser aprovado e aceito pelo outro. Mas amor de verdade, ele é um transbordo. O amor, você só vai dar amor para o outro quando você tem amor suficiente para transbordar. Então, quando a gente fala assim,
Eu me sacrifico pelos meus filhos. Eu não tenho tempo para me cuidar porque eu dou tudo para minha família. Você está fazendo o caminho errado. E eu não estou dizendo aqui, não é julgamento de valor de certo ou errado. Simplesmente olha para os seus resultados e vê se aquelas pessoas estão te respeitando. Veja se você está se sentindo leve. Veja se você se sente suficiente. Ou você tem a sensação que você faz, dá e nunca tem retorno. E você sente cansada, exausta no final do dia, porque você tem a sensação que você não agrada. Não importa o que você faça, nunca é suficiente. Sabe por quê? Porque a gente não consegue dar o que a gente não tem. Por isso que o amor, ele só funciona, o amor de verdade, quando é transbordo. É aquela coisa do tipo, cara, eu amo tanto, eu me amo tanto, eu sou tão feliz com quem eu sou, sou tão leve pela vida que eu preciso dar o que está sobrando. O que é esse transbordo? Eu vou explicar. Imagina uma caixa d'água. Acho que quando você quer uma caixa d'água. Se eu encher isso aqui de água e ela vai transbordar, certo? Então ela está enchendo cada vez mais e tá vazando, está saindo o excesso. Isso é amor de verdade. Agora, se tem um furinho aqui embaixo e está saindo água por baixo, está vazando, e você coloca a água e enche, e nunca ela vai encher, porque está saindo. Isso é uma pessoa que não tem transbordo. Ela não tem o suficiente para ela e ela fica dando o que ela nem tem. E aí, por isso que sente aquele sacrifício, sente que dói, sente que é difícil, e tenta agradar, e tenta fazer isso, e fazer aquilo. Isso acontece muito em relacionamentos abusivos, em relacionamentos onde a pessoa ela acha que ama, acha que não pode viver sem aquela pessoa e ela tenta segurar aquela pessoa porque ela não tem, então tá vazando e ela tenta segurar a água e tenta, que a pessoa fique com ela pelos motivos errados. Então, ela não trabalha a autoestima dela, ela não trabalha o autoconhecimento, ela não trabalha a vida dela para que seja uma vida incrível, para que aquela pessoa, objeto do amor dela, realmente admire e veja aquela pessoa como uma pessoa. Eu não posso perder aquela pessoa, porque aquela pessoa é incrível. Então, vocês estão entendendo como que funciona? Então, às vezes, você tem filhos que você faz de tudo, tenta fazer comidinha, agrada, mas você não é respeitada, você não é amada, você não é admirada. Então, o amor, ele é algo que quanto mais você dá para você, na verdade, você se cuida, você se respeita, você se prioriza, mais você vai ter para dar para as suas pessoas, as pessoas que estão à sua volta. E não é questão de quantidade, é qualidade. Não adianta você estar ali com a sua família todos os dias, o dia inteiro, fazendo, mas eles não percebem isso porque você está dando o que você nem tem. E você só fica desgastada, e aí entra o sabotador gritando, dizendo que você não é boa o suficiente, que você não agrada, que você é inútil, que você dá e as pessoas não reconhecem, porque o transbordo ele não quer reconhecimento. Quando você transborda, você dá porque é fácil para você, porque é natural para você. E você não espera retribuição, você não espera reconhecimento. E isso eu vou falar nas leis espirituais, para você entender. Mas hoje o que eu quero é comece cuidando do seu corpo, que é a sua casa. E aqui eu vou colocar, incluir nisso também o seu espaço, porque eu, Andréia, vivo dentro do meu corpo e esse corpo vive num espaço, que é a minha casa, e que também é meu trabalho. Eu trabalho em casa, então é também o meu ambiente. Então eu quero que você pense sobre isso hoje. Então, juntando, né, tudo aquilo que a gente falou, você tem que cuidar desse ambiente, você tem que pensar qual é o ambiente que eu quero viver, como é a casa que eu quero morar, a minha essência,
como é o corpo que eu quero ter, como é a saúde que eu quero ter. Porque se eu realmente quero transbordar na vida das pessoas, isso quer dizer que eu me preocupo com essas pessoas e eu quero ser a melhor versão para elas. E para isso eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem não só fisicamente, mas me sentindo bem. Não é só ausência de doença, mas eu também gostar de mim, eu ter prazer em me olhar, eu ter prazer em estar na minha companhia. Eu sou a minha melhor companhia. E é isso que vocês têm que cultivar, ter momentos para vocês cuidarem da sua mente. Então, o que é para mim uma rotina ideal? A rotina ideal é você acordar antes de todo mundo. Por quê? Porque você vai ter um tempo só para você. Tem gente que tem dificuldade de querer estar consigo mesma, porque os pensamentos são tão perturbadores. E aí é o ponto de você se questionar: eu estou bem para ficar bem comigo mesmo? Talvez eu precise de ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo. Talvez eu precise de uma medicação para tirar essa mente, né, turbulenta. Não sei, você tem que olhar para isso. Não adianta fugir, não adianta esconder o problema. Você tem que olhar para o problema para enfrentar e para poder superar. O que eu vejo é muita gente com medo de olhar, porque vai ter que se mexer, vai ter que fazer alguma coisa, mas aí a dor é pior, né? E quando você olha, vai doer, sim. É igual você mexer numa ferida, numa casca, né, que está cicatrizando, e você abre aquela ferida, vai doer, vai sangrar, mas depois vai curar. Agora, se eu não faço nada, pode infeccionar e pode virar uma doença eterna, uma doença crônica, né? Então, muitas vezes a pessoa não quer encarar, que nem eu não quis encarar. Por que eu tive câncer? Porque eu não encarei, porque eu quis fugir. Só que vem sempre, né? O teu ato tem uma consequência. E aí eu tive que olhar para aquilo de verdade. Eu tive que encarar os meus medos, as minhas fraquezas, os meus pontos fracos. E aí eu fui desenvolvê-los para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Então hoje eu sou exatamente o resultado do que eu estou falando para vocês, do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Aqueles 250 mil que eu gastei, que eu tinha em dívidas, foi em cursos, em viagens, em workshops, em palestras, em todos os treinamentos que eu fiz para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Simples assim. Mas foi um investimento em mim, para eu estar aqui inteira, feliz, leve e poder trazer esse conteúdo para vocês. Então, tudo leva para um aprendizado, tudo leva para um autoconhecimento. Só que tem gente que quer fechar os olhos para aquilo e não quer, não quero saber disso. Deixa eu continuar minha vidinha aqui. Tem gente no meu curso que não quer fazer, sabe o que tem que fazer, mas tem medo, e é um medo tão absurdo que não consegue mexer. Então, eu não consigo mudar uma pessoa, jamais vou conseguir ter esse poder. É a pessoa que tem que mudar, é a pessoa que vai olhar o conteúdo da pessoa que vai se permitir, e você tem que ter essa permissão. Então, anota aí. O que você vai fazer todos os dias a partir de agora? Lembrando, né? Primeiro dia, eu já abri um espaço mental na minha mente, eu já não vejo notícias. Então, eu já não estou infectada diariamente ou programada diariamente para ver o lado negativo da vida, eu não estou mais tão pesada, tão ansiosa, tão medrosa. Então, agora eu tenho espaço. O que eu vou fazer de manhã? Eu não vou acordar e vou olhar o WhatsApp, não vou olhar as redes sociais. Por quê? Porque primeiro eu tenho que cuidar de mim. Eu sou a prioridade, o mundo pode esperar. O mundo, ele só vai existir a partir do momento que eu existo bem. Porque se eu acordo correndo, atropelada, ansiosa, já atrasada, o que vai acontecer? Você já viu aquele dia que você começa o dia e parece que dá tudo errado, mas não é porque dá tudo errado, é porque você está acelerada, então você fica mais descuidada e as coisas tendem a atrair aquilo que você está vibrando. Por isso que
parece que tudo atrapalha. Quando você acorda bem, quando você está em harmonia, o que vai acontecer? Você consegue agir melhor e as coisas parecem que fluem. Elas vão numa frequência tranquila. Eu vou dar um exemplo disso. Um dia eu acordei super atrasada, não sei o que aconteceu. Eu lembro exatamente, eu trabalhava no colégio internacional e eu tinha uma reunião com a minha chefe às 8 horas da manhã. E o caminho do meu trabalho, da minha casa para o meu trabalho, se eu não pegasse o trânsito ali do rush, levava exatamente 30 minutos. E a minha chefe, ela é da Nova Zelândia, ela era, né? É a minha chefe, ela é da Nova Zelândia. Então, ela é uma pessoa que ela prezava muito a pontualidade. E eu também sou uma pessoa que prezo muito a pontualidade. Eu acordei 1 hora antes da reunião, ou seja, eu já devia estar no caminho na hora que eu acordei, porque eu gostava de chegar no trabalho um pouquinho com antecedência para eu me organizar, não chegar correndo em cima da hora. E eu lembro exatamente que eu falei para ela assim, eu mandei uma mensagem, eu acordei, eu lembro era umas 7h10, e eu tinha que já estar no caminho. 7h10. E aí eu falei assim, eu vou chegar atrasada. Em vez de me desesperar e fazer as coisas correndo, que eu pensei assim? Bom, eu já estou atrasada, então eu vou fazer as coisas tranquilamente. Claro que eu não ia fazer a mesma rotina que eu fazia, porque eu ia para academia e fazia as mesmas coisas, mas eu não ia deixar de tomar banho, eu não ia sair correndo, eu não ia fazer nada atropelado. Eu mandei uma mensagem para ela avisando: eu provavelmente vou chegar atrasada, porque eu acabei de acordar. E aí eu fui tranquilamente tomar meu banho, me arrumei e fui, com a sensação de tipo, tá tudo bem, porque eu já avisei e tá tudo sob controle. Sem mentira nenhuma. E nesse horário já tinha um trânsito. Eu peguei o meu carro, eu saí 7h25, ou seja, né? Eu saí no tempo que já estava um trânsito mais cheio. E eu, porque eu estava tranquila, com a consciência tranquila, tudo estava aberto. Ou seja, naquele horário, geralmente tinha um trânsito absurdo, porque eu tinha que passar perto de uma escola que já tinha também coisa de van, de carro, de gente entregando criança, não sei o quê, e era muito trânsito. Não sei como, tudo estava fluindo e eu cheguei 5 para as 8. Olha só que loucura. Eu não cheguei atrasada. Por quê? Porque eu estava com a mentalidade certa, eu estava na energia certa. Agora, quando você já começa naquele desespero, quando você. O que acontece muitas vezes? E já aconteceu de eu estar num desespero, quando eu não tinha esse controle emocional, e fazer tudo atropelado e bater carro. E não eu bater, mas baterem em mim, fazerem coisas assim, acontecerem coisas tão absurdas que não deveria acontecer normalmente, porque a gente atrai de acordo com o nosso espírito, né? Ou seja, a nossa energia. E isso eu vou falar nas próximas aulas, mas só para você entender. Então, acordar bem é você ter uma noite de sono tranquila. E quando que começa essa noite de sono tranquila? Dependendo do que você colocou de estímulo no final do dia. Então, hoje à noite, se eu quero ter uma noite de sono tranquila, eu geralmente faço uma meditação antes de dormir e estou tranquila. Eu me desconecto das redes sociais ou do celular, no mínimo 1 hora antes. Eu gosto de fazer com 2 horas antes, mas às vezes, porque eu estou resolvendo alguma coisa, tem que ser um pouco antes. Mas pelo menos 1 hora, com certeza. Não vejo mais mensagem, as pessoas sabem que elas não vão me encontrar. Eu tenho uma mensagem lá no meu WhatsApp para quem mandar mensagem fora. Eu desligo, eu desconecto, eu deixo o celular longe de mim. Isso é um hábito saudável. Por quê? Porque eu não quero ter nenhum tipo de informação negativa na minha mente ou alguma preocupação para que a minha mente descanse realmente. Por que a gente tem que desligar o celular, né? A gente desliga o celular
de vez em quando, porque ele precisa dar esse descanso ou ele precisa atualizar alguma coisa. Quando você não faz essa higiene mental, o que acontece? Você no outro dia está cansada, você está mal-humorada, você tá. Como que você vai ser feliz se você está exausta? Se você está preocupada o tempo todo? Se a tua mente não descansa? Então, fazer a meditação é maravilhoso. Tem meditações guiadas incríveis. Lá no meu, lá na minha metodologia tem umas meditações que eu fiz exclusivamente para dormir, para que você desconecte a sua mente e também dando autossugestões para você. Se eu durmo bem, com certeza eu tenho mais energia. Se eu durmo o número de horas suficiente, eu acordo revitalizada. Eu acordo realmente com condições para enfrentar o dia a dia. Agora, se eu estou sonolenta, se eu estou cansada, fica tudo mais difícil. O meu humor fica afetado também, porque o hormônio do bem-estar, ele precisa ser trabalhado, ele vai ser trabalhado à noite. A nossa mente inconsciente não descansa, né? A nossa mente está trabalhando o tempo todo para o meu coração continuar batendo, para minha para meu sangue continuar fluindo, para eu continuar respirando, para tudo continuar acontecendo. E à noite também é o momento onde eu não só me restabeleço, mas alguns processos hormonais, né, os nossos hormônios do bem-estar, eles também trabalham à noite. E aí o que acontece nesse momento é que eu também tenho que ter essa preocupação. Quem tem responsabilidade sobre uma criança, por exemplo, precisa entender que a criança precisa dormir à noite. E se você é o adulto, você que tem que botar uma rotina numa criança. Lembra que eu falei ontem, os nossos hábitos são 40% do tempo. Então eu vejo muitos pais deixando as crianças sem controle, dormindo a hora que elas querem, sendo que o responsável pelo bem-estar, pela educação, são os pais. Então é você que tem que pôr um limite, é você que tem. O amor é exatamente isso. É você pôr limite, é você pôr rotina. Nós, seres humanos, precisamos de rotina. Por que as crianças ficam tão agitadas? Porque elas não têm alguém com pulso firme dando uma rotina, uma estrutura. E se você não tem uma estrutura, você fica perdido. Então, eles não se sentem amados. Então, tem pais que são permissivos e acham que a criança tem que estar convivendo com a gente. Criança precisa ter uma estrutura. Eu colocava meu filho para dormir às 6 da tarde, né? Principalmente aqui em Curitiba, às 6 da tarde, à noite, no inverno já escurece. E aí, quando era verão, a janela era, né, com a cortina, não lembro o nome, aquela blackout, né? Para escurecer o quarto, para ele dormir. Depois ele foi crescendo, eu fui aumentando o horário, né? Ele podia dormir mais tarde. Então era basicamente assim: até os 6 anos ele dormia às 6 da tarde. Com 7 eu coloquei para 7 da noite. Com 8 eu coloquei às 8 da noite. E ele só pôde dormir a partir das 10 da noite, depois que ele estava maior, acho que com 13, 14 anos mais ou menos. E aí depois, mas sempre assim, regulando, porque se ele estudava de manhã, ele tinha que dormir o número de horas suficiente. A criança está em fase de crescimento. E aí, olha como impacta. Aí a criança estuda de manhã, ela dormiu meia-noite, 1 hora, tá lá cansada, não tem rendimento na escola e daí não sabe por quê. Ou se a criança dorme de manhã, porque daí estuda à tarde, aí os pais deixam dormir a hora que quiser, sendo que à noite é o horário onde é melhor o sono. Tem um ciclo circadiano e as pessoas não estão respeitando isso. Então as crianças estão irritadiças, as crianças estão deprimidas, as crianças não conseguem ter um bom rendimento, elas estão desconectadas, elas estão aceleradas. Aí as pessoas acham que elas têm aquele distúrbio de TDAH, uma coisa assim. E aí elas tomam remédio. Olha que loucura que é. E tudo porque você não colocou uma rotina saudável. E aí, entre para dormir bem, também eu não posso comer coisas pesadas. Não adianta eu comer lá uma feijoada à noite, comer um monte de pizza e vou dormir. Imagina o desgaste que vai ter para o teu corpo fazer a digestão, porque tudo
que você faz no teu corpo físico, ele vai ter uma consequência. Então, se eu tô pesada e vou para a cama, eu provavelmente também vou dormir mal, eu vou estar me mexendo porque o corpo tem que fazer a digestão daquilo, aí eu como em seguida já vou dormir, eu nem dei tempo de pelo menos umas 2 horas para o meu corpo poder fazer a digestão. Então, vocês têm que olhar a conexão de tudo. Então, é pensar nisso também, nos detalhes da tua vida, do teu corpo, do teu ambiente. Então, estar num lugar tranquilo, num quarto silencioso, escuro. Às vezes a pessoa não tem nenhuma cortina e aí ela, né, tem a questão da claridade, não consegue dormir bem. Vocês têm que avaliar isso. E às vezes é só cansaço extremo, por isso que você não está conseguindo nem sorrir, nem ser feliz, nem ser leve, porque você está cansada. E aí, no outro dia, o que acontece? Você acorda cansado. Aí você toca o despertador, você quer ficar no soneca. Tem gente, eu já ficava, quando eu estava lá atrás, quando eu usava o de soneca, às vezes eu ficava 1 hora na cama para acordar. Em vez de eu despertar na hora que eu tinha que levantar, né, botar o despertador na hora, o alarme, eu botava 1 hora antes, porque eu sabia que eu não tinha força para levantar. E ficava 1 hora apertando soneca de 10 em 10 minutos. E olha como funciona isso. Esse é o pior caso que pode acontecer, porque o nosso sono ele tem que ser fluido, ou seja, eu tenho que começar a dormir e só acordar no dia seguinte. Se eu tomo líquido à noite e eu fico acordando para ir no banheiro, eu interrompo o meu sono. Se eu interrompo o sono, eu ativo o cortisol. Então, provavelmente eu vou aumentar de peso ou vou ter algum problema de sono. Então, é importante eu ter esses cuidados. E aí, o que acontece? Se eu estou exausta no dia seguinte, quer dizer que eu não dormi as horas suficientes, eu tive muito sono, eu me mexi muito. Então, dormir uma noite tranquila é quando eu acordar, tocou o alarme, eu já levanto. O que acontece quando a gente ativa o soneca? Nós temos ciclos de sono de 60 a 90 minutos. Uma pessoa tem de 4 a 6 ciclos numa noite. Ou seja, 6 ciclos são 3, 6, 9 horas, tá? No máximo, uma pessoa dorme, tá? Para dormir bem. Então, tem pessoas que dormem bem com 7 horas, 8 horas, pessoas que precisam um pouquinho mais. Então, você tem que ver quantas horas você precisa. Quando você chega na hora da soneca, né? Quando você acordou e aí você ativou o soneca, você acaba relaxando e entrando num novo ciclo de sono. Por isso que muitas vezes você, quando levanta, você está tão exausta e você não consegue atualmente acordar na hora, demora para você acordar, porque vai fechar um novo ciclo. Então você acordou lá 30 minutos depois, né? Mas você já tinha ativado a soneca lá 30 minutos atrás. E aí você tá naquela sonolência. Estudos mostram exatamente isso. Uma pessoa que ativa o soneca, ela fica muito mais lenta, ela tem dificuldade de raciocínio e ela demora para acordar de 3 horas a 4 horas. Então, o que você tem que fazer? Toda noite você vai desconectar de tudo, pelo menos 1 hora antes, vai tirar o celular perto de você e não é deixar ali do lado da sua cama, porque tem muita gente que acorda também às vezes no meio da noite, vai olhar a hora e dá uma conferida ou ver uma atualização e aí acaba já sendo infectada, digamos assim, com aquela informação, vai dormir e aquilo já ficou processando na sua mente. Então, entenda que tudo vai trazer um resultado para sua felicidade. Quando você se conectar com o seu corpo, quando você entende como o seu corpo funciona e dá para ele exatamente o que ele precisa. Outra coisa, alimentação. Isso é fundamental. Se você come uma alimentação lixo, isso vai também atrapalhar a sua felicidade. Porque se você for uma pessoa que come muito açúcar, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai ficar muito agitada, você vai ficar muito ansiosa, você vai ficar com aquela sensação de que está sempre faltando alguma coisa. Então é essencial que você tenha comida mais natural.
Descasque menos, como é que é? Descasque mais e desembale menos. Menos comidas processadas e mais comidas naturais, comida de verdade e sem aditivos, sem corantes, sem adoçantes e sem superprocessados, ok? Outra coisa, atividade física. O que a atividade física promove? Felicidade, porque você libera dopamina, serotonina, ocitocina, hormônios do bem-estar e hormônios do amor. O que acontece? Cuidar do teu corpo é dar isso, o movimento, para que ele seja ativo, para que ele tenha fortalecidas as articulações, a musculatura, os ossos. Porque imagina você vai envelhecendo a cada momento, porque você não está mais, a partir dos 25 anos, você entrou no ápice da vida adulta, você começa a envelhecer. Então é importante que você dê para o teu corpo uma estrutura para ele viver da melhor maneira possível, porque ninguém consegue viver com dor, ninguém consegue viver doente. Isso não traz felicidade. Quando você está preocupado, que você tem pressão alta, que você tem diabetes, isso não tem como ser feliz. E também, às vezes, porque você está muito infeliz, e a gente vai trabalhar emoções e pensamentos e energias, o que acontece? Se você tem na sua família certas doenças, você pode potencializar de ter essas doenças. Vou dar um exemplo novamente do meu caso. Eu tinha certeza absoluta que eu teria câncer. Era uma crença minha. O que aconteceu? A minha mãe teve, né, morreu de câncer e 3 meses depois eu estava com câncer. Olha que louco isso. O que aconteceu? A minha avó tinha morrido de câncer, na leucemia ela tinha. A minha mãe ficou com câncer do pulmão. E aí ela faleceu. Eu fui fazer um exame de normal, um exame de, como é que fala? Não é revisão, é check-up, né? Que eu sempre fazia todo ano, 3 meses depois e foi constatado. Então, o que aconteceu? Por que eu só pela crença de que eu teria, que eu tive? Não, mas eu tinha muitas mágoas, muitas dores, muitas coisas não tratadas ao longo da minha vida. Porque eu fiz terapia assim, eu lembro a primeira vez que eu fiz terapia, eu tinha 6 anos e meio. Olha, 6 anos e meio minha mãe me levou na terapia. Só que eu mentia para o terapeuta, né? Eu não sabia como ser diferente. E aí o que aconteceu? Eu fiz muitos processos, mas eu sempre mentia, sempre escondia, eu sempre nunca queria ver a verdade. E aí eu só consegui querer ver a verdade quando eu entrei nessa situação, porque eu sabia que eu tinha que confrontar isso, eu sabia que a parte física ela era uma consequência da emocional, e foi aí que eu me curei. E foi na vida adulta, e foi depois que as minhas raízes estavam muito, né, lá enraizadas. Eu estava realmente com muita dor, com muito medo, com muita ansiedade, com muita sensação de que eu não era capaz de lidar com a minha vida. Então, imagina você chegar na vida adulta com 40 anos e achar que não sabe lidar com a vida. E é isso, a gente não sabe lidar com a vida. Então, por isso que esse curso é muito prático. É para você saber lidar com a vida. É para você entender que a felicidade é sua responsabilidade, fazer aquilo acontecer. Então, o que eu estou te dando é uma chavinha para você abrir lá o caminho do seu coração, tirar tudo aquilo que está te fazendo mal, saber lidar com as pessoas, com os obstáculos, com a vida, e aí você sim encontrar a verdadeira felicidade. Não é encontrar, na verdade, você vai cultivar essa felicidade a partir de você, porque você já veio pronto. Então vocês veem que, olha como é lindo isso, né? Então você faz atividade física para cuidar do seu corpo. Não tem nada a ver com emagrecimento, não tem nada a ver com teu corpo dos sonhos, se bem que é legal você, como parte do amor que você tem por você mesma, você tá no seu peso ideal, você tá satisfeita e você tá realmente pesando o que é adequado para você. Porque hoje eu estava na academia, estava fazendo uma atividade que era subir uma escadaria com pesos, e eu peguei 10 quilos em cada mão.
Gente, eu fiquei pensando nas pessoas que estão com 20 quilos acima do peso. E eu tive que subir e descer aquelas escadas algumas vezes com aqueles 20 quilos. Cara, é pesado pra cacete. Imagina quem tem muito mais carregar no seu corpo. Então é lógico que isso afeta a forma como você se vê, a sua autoimagem. Outra coisa que você tem que entender também, que cuidar do ambiente onde você vive é ter um ambiente organizado. Lembra, você mora no seu corpo e o seu corpo mora em algum lugar, mora numa casa, num apartamento. E ter esse ambiente de forma agradável, você gostar da onde você vive, porque você vai conviver ali muito tempo. E é bom você ter tudo cuidado, né? Tudo bonitinho, organizado, ter as coisas que você gosta de verdade, não ter coisa feia, quebrada. Eu não estou falando em termos de se é uma coisa muito simples ou uma coisa muito chique, não, não tem nada a ver com o valor financeiro de uma coisa, de um produto, de algo que você tenha. Mas não ter as coisas assim de qualquer jeito, porque o ambiente que você vive reflete também a bagunça que você tem na sua mente. Se você não acha nada, se você tá tudo, cada coisa não tem o seu lugar e você procura uma chave, não encontra, tá sempre buscando as coisas, olha quanto isso afeta o seu trabalho ou o seu dia a dia. Não ter rotinas, porque é isso, né? A pessoa não tem rotina e essa não rotina é um hábito também. De acordar a cada dia, eu faço uma coisa diferente de qualquer jeito. O que acontece? Eu perco muito tempo, porque toda vez que eu tenho que pensar como eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou gastando energia. Então, às vezes, por não ter um método organizado de vida, né? O que acontece? Eu acabo me frustrando porque eu gasto tanta energia pensando como eu vou fazer aquilo, que no final do dia eu já nem quero fazer mais nada, porque eu já estou cansada só de pensar. Então entenda que quanto mais rotina eu colocar na minha vida, mais liberdade eu tenho, mais tempo sobra para mim, para eu fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, estar com as pessoas que eu amo. Mas lembra, começa a partir de você. Então, o que eu quero é que hoje você pare, pense qual é a minha rotina. Como que vai ser a minha rotina daqui para frente? Como que eu vou organizar os meus dias? Porque todo dia eu tenho que ter objetivos. Lembra quando eu falei no começo dessa jornada, ter uma intenção? Qual é a intenção que eu quero para minha vida? Como eu quero construir minha vida? E talvez você não saiba, porque às vezes você está tão perdida, ou está tão infeliz, ou está tão cega, que você parou de sonhar, parou de acreditar, parou de aceitar, de entender que a partir de você, então você foi aceitando as coisas. Então, pensa assim, lá na frente, começa olhando para quando você estiver lá no futuro. É o seu último dia de vida na Terra. E aí você vai pensar, como eu quero ser lembrada? Qual é o legado que eu quero deixar? Qual é a pessoa que eu gostaria que as pessoas lembrassem? Como seria essa pessoa? Qual é o presente que eu quero deixar realmente nesse mundo para as pessoas que conviveram comigo? Eu tenho muito claro isso. Eu vou viver e trabalhar para cumprir o meu propósito que eu determinei, porque eu quero ser a maior especialista de mudança de hábitos do mundo. Ou seja, isso é o meu objetivo final. E quando eu vejo isso, eu consigo saber que eu não sei como chegar lá, não sei. Hoje, a Andrea não sabe como chegar lá. Mas eu sei que eu tenho uma vida para construir esse caminho. E para eu chegar lá, eu tenho que ter certos hábitos, certos comportamentos, e a base disso é que faz com que eu hoje vou caminhando com base nisso, do que eu tenho de conhecimento. Então, se eu quero ser a maior especialista de mudança de hábitos do mundo, o que eu tenho que fazer? Qual que é o meu compromisso? Qual que é o meu legado? Eu tenho que escrever livros, eu tenho que ensinar pessoas, eu tenho que transformar a vida de pessoas, eu tenho que me cuidar, eu tenho que ser o maior exemplo de hábitos. Então, isso norteia a minha jornada todos os dias.
Então, eu tenho uma rotina, eu tenho objetivos claros aonde eu quero chegar. Lembra que eu falei que vocês têm que pensar o que, que vocês querem, qual é a vontade de vocês, de verdade, porque daí você vai ter uma força impulsionadora, é uma força natural, que é a chamada força de vontade. A Andrea chegou lá porque ela tem força de vontade, porque ela é esforçada, porque ela é dedicada. É porque eu vejo onde eu quero chegar. E aí, por ter uma rotina estruturada, e aí é importante eu saber tudo que eu tenho que fazer hoje, e a cada passo que eu dou e cada avanço que eu dou, eu vou tendo outros compromissos, outras responsabilidades, outras coisas e vou seguindo. Então, o que, que eu faço? Eu sei que eu tenho que me cuidar fisicamente da minha saúde, então eu vou para academia todo dia. Todo dia eu quero ir? Não. Todo dia eu tenho vontade? Não. Mas se eu dormir bem, se eu estou bem, né, eu cumpri com a minha rotina, o que, que acontece? Eu fico bem, e aí eu vou, mesmo sem vontade. E às vezes eu estou com vontade, às vezes eu estou mais animada, às vezes eu estou menos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático disso. Ontem eu estava fazendo um negócio e eu fui dormir mais tarde. Eu sei que eu tenho que dormir em tal horário, mas se eu resolvo fazer alguma coisa, é uma consequência. E hoje eu acordei com uma dificuldade absurda, porque eu dormi muito menos horas do que eu preciso, do meu corpo, porque eu sei quanto que eu preciso. E aí foi difícil, mas o que, que acontece? Eu tenho uma rotina, eu tenho um objetivo. Então, se eu não tivesse objetivo, eu podia dizer, ah, vou ficar dormindo mais, porque eu trabalho em casa, a empresa é minha, eu tenho os meus compromissos. Então eu posso fazer, mas não é assim que a gente constrói a vida que a gente sonha. Não é fazer o que a gente quer. Não é dizer, ah, não, entendi, ah, eu vou fazer porque tanto faz. Isso é para quem não tem objetivos. Quando tanto faz se eu dormir só hoje. E amanhã eu repito isso de novo. Não, não é tanto faz, faz sim. Aquele bolo que você comeu, que alguém disse assim, ah, só esse pedacinho não faz diferença, faz sim. Aquele compromisso que você adiou porque você está com preguiça, ou você não quer fazer, ou você está com medo, faz sim no seu futuro. Aquela aula que você não assistiu fez diferença sim. Aquela informação que você não pegou, que vai ser fundamental para você se desenvolver, faz diferença sim. Tudo faz diferença. Então, para de se enganar e achar que, ah, só um pouquinho. Não, estruture a sua vida, organize aquilo que você precisa e comece a fazer todos os dias, todos os dias, todos os dias. Essa rotina de acordar uma hora mais cedo, pelo menos, eu comecei quando meu filho nasceu. Porque eu vi que claro, quando ele nasceu, eu estava naquela, ainda tentando descobrir a rotina que ia ser. E olha que louco isso, né? E eu vi que não estava funcionando, porque eu acordava com ele, aí quando ele dormia, eu dormia, porque eu estava muito cansada, e normal. Mas depois que eu consegui entender que daquele jeito não ia funcionar, eu criei uma rotina para ele, e aí eu acordava mais cedo, porque quando você bota uma rotina numa criança, é o jeito melhor de fazer, porque ele é um reloginho. Então eu sabia exatamente a hora que ele acordava, a hora que ele dormia, a hora que ele fazia, dormia no meio do dia, e eu tinha tempo para fazer as minhas coisas. E foi fundamental. Então entenda que quando você é responsável por uma criança, olha o que nas duas aulas anteriores que eu falei, que você está criando um ser humano, você está influenciando esse ser humano a ser a pessoa que ele vai se tornar. Você tem controle daquilo que vai se tornar? Não, você não tem controle. Você não sabe, porque às vezes você acha que está dando amor, tá, e a criança vira outra coisa. Mas pelo menos aquilo que você conhece dentro das suas possibilidades, você tem controle, então você tem que fazer a sua parte. E agora, você adulto, se você não teve isso dos seus pais ou dos seus cuidadores, você tem que agora se educar. Você tem que pôr limites em você. Você tem que construir a vida que você quer, porque você tem uma mente consciente que pode tomar decisões e resolver as questões para você. Agora, quando a gente não assume essa responsabilidade, a gente fica se vitimizando.
Ai, olha só, eu não tive os meus pais que cuidaram de mim. Ai, olha só como eu sou coitadinha. Olha só porque ninguém me ajuda. Não, é você que tem que se ajudar, meu bem. Simples assim. Então, eu só queria deixar a mensagem hoje, a aula de hoje. Tenha rotinas. Entenda que tem gente que vai viver uma vida sem nunca ter vivido de verdade.